A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, que bênção, que honra estar aqui com os irmãos nesta manhã tão especial. Eu acho que esse tema foi combinado, viu, pastor Juari? Não, caiu de propósito na data do Congresso Discipulado. Olha o tema da aula de hoje, meu irmão. Vamos todos juntos ler o tema da aula de hoje? 1, 2, 3. Você pode dar um glória a Deus por isso aí? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Deixa eu só testar aqui para ver se está ok. Vamos lá, acho que é aqui. Opa, beleza. Vamos para nosso textuário, todos juntos. 1, 2, 3, textuário. Hoje eu vou tomar como base bíblica essa referência, mas eu quero ler com você também a nossa verdade prática. Vamos todos juntos para a verdade prática, para que você não perca esse costume? 1, 2, 3. Faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Olha, faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Então hoje nós vamos entender essa característica que a igreja de Jerusalém tem. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado por tua graça, por essa manhã de escola bíblica dominical. É o Senhor quem faz isso. Só confirma a palavra que o Senhor já direcionou. Trabalha nos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, que coisa boa. Nessa manhã, eu amo estar nesse ambiente de escola bíblica dominical. Louvo a Deus pela vida do pastor Eliseu, que está aqui com a gente, nosso vice-presidente, meu líder, né, que Deus abençoe, toda a equipe da coordenação de educação dessa igreja, pastor Anderson que está aí me ajudando. Na realidade, pastor Anderson é meu veterano, viu? Ele estudou no IBAD, eu fui ibadiano, ele foi uma turma mais antiga do que a minha, então eu estou andando de cabeça baixa, ele passa e eu estou... Gente boa, está cuidando muito bem de mim, toda a equipe, pastor Marcos, que Deus abençoe, louva a Deus pela vida do pastor Juari, toda a equipe, toda a igreja. Hoje nós vamos parar para pensar sobre o caráter missionário que a igreja tem. Primeiro, o autor da lição, que é o pastor José Gonçalves, ele trabalha uma visão muito legal sobre a igreja de Jerusalém. Na realidade, eu amo a igreja. Se você olhar para Atos dos Apóstolos, você vai descobrir diversas igrejas em Atos. Você vai ver diversas igrejas. Existem 4 igrejas ali que se destacam. Você vai ver a igreja de Jerusalém. Você vai encontrar ali depois a igreja de Antioquia, que é a que nós vamos falar hoje sobre ela. Você vai encontrar a igreja de Éfeso, você vai encontrar a igreja de Corinto, sendo citada ali em Atos, Tessalônica, várias igrejas. Todas as igrejas tinham caráter de evangelismo e discipulado. Na área do ensino também. E quando você percebe isso, você percebe como a igreja que caminhava, que andava, que tinha o seu recurso, tinha a sua visão, aplicava o discipulado. Aplicava também o ensino. Tinha estratégias. E hoje nós vamos perceber, a partir dessa visão, olhando para a igreja de Antioquia, entendendo que a igreja de Antioquia da Síria, ela se torna uma base missionária do Novo Testamento. Jerusalém nasce na questão da propagação do evangelho, do ensino. Mas é a Antioquia da Síria que se torna a base missional do Novo Testamento. Quando você descobre que essa igreja de Antioquia se torna a base missionária, você percebe um recurso extraordinário para a propagação do evangelho. Eu não estou falando aqui, por exemplo, da primeira porta para a missão transcultural. A primeira porta para a missão transcultural está em Atos capítulo 10. Quem foi que abriu ela? O Espírito Santo, através de Pedrão da Bíblia, Pedro, gente boa, foi usado por Deus para ir na casa de um centurião romano, chamado Cornélio, foi lá tomar um cafezinho que Deus mandou. Lá Deus então abriu a porta para a missão, ele entendeu, fizeram um culto, Jesus batizou com o Espírito Santo e Pedrão entendeu, olha, a mesma coisa que aconteceu lá está acontecendo aqui também. Oh, glória a Deus.
Então ele entendeu, a missão começou lá. Mas nós estamos falando de bases missionárias. Base missionária do Novo Testamento é Antioquia, não tem outra. A primeira base missionária que você vai encontrar para missão transcultural é Antioquia. É a partir dali, se você ler, por exemplo, Atos capítulo 13, está acontecendo um culto na cidade de Antioquia, tem lá duas qualidades de pessoas, duas características de ministério. Atos 13, capítulo 13, versículo 1 ao 3, você vai encontrar lá. Tinha profetas, e tem um detalhe que eu acho muito legal para quem é professor da escola bíblica dominical. O autor, que é Lucas, diz, tinha profeta no culto, mas tinha também mestre, professor da escola bíblica. Olha que coisa legal. O ministério do ensino anda junto com o ministério da missão. O ministério do discipulado anda junto com o ministério do evangelismo. Dá para dar um glória? Se eu fosse você, eu não perdia tempo não. Então, quando você descobre isso, você entende exatamente como Deus trabalha. Hoje a gente vai perceber, a partir dessa perspectiva, olhando para a igreja de Jerusalém, nós vamos entender que esses irmãos da igreja de Jerusalém receberam a palavra. Mas um detalhe, esses irmãos que receberam a mensagem lá em Jerusalém, foram incendiados pelo Espírito Santo de Deus em Jerusalém, Atos capítulo 2, receberam a graça de Deus, porque a Bíblia diz que tinha 120 pessoas, receberam a presença de Deus lá, levaram a presença de Deus para a sua localidade, é o que está acontecendo aqui. Tem muita gente que vem de todas as partes do Brasil só para conhecer o projeto do discipulado. Está recebendo o fogo de Deus aqui e está levando o fogo de Deus para outro lugar. Já chegou lá na Bahia, glória a Deus. Então, quando você olha para isso, você entende algo interessante. Esses irmãos que iniciaram o trabalho em Antioquia eram pessoas leigas. Não tinha nenhum apóstolo quando a igreja começou aqui. Não tinha nenhum pastor presidente, não tinha nenhum presbítero, nem um diácono tinha. Era gente que recebeu a mensagem, entendeu a proposta, compreendeu o evangelho e levou o evangelho adiante. Quando você percebe isso, você percebe que a simplicidade para a propagação do evangelho dá certo. Às vezes a gente pensa em enfeitar muito, às vezes a gente tenta colocar algumas coisas que não há necessidade, mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para essa escola bíblica dominical diferente, no Dia Nacional da EBD, para que você possa, em nome de Jesus, entender que Deus quer te usar do teu jeito, da tua maneira, da tua forma. Ah, se eu fosse você, pelo amor de Deus, eu dava um glória. E em primeiro lugar, como primeiro ponto da lição, eu quero destacar isso aqui para você, porque eu não gosto de fugir da lição. O que está escrito aí? 1, 2, 3. Estou falando na escola bíblica, hein? Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Você pode melhorar isso aí. Fala igual crente pentecostal da Assembleia de Deus aqui de Joinville, ou lá da tua comunidade, forte, assembleano. Vamos lá. 1, 2, 3. Uma igreja com consciência missionária. Eu preciso ser, você precisa ser uma igreja com consciência missionária. Se nós paramos para entender que o nosso objetivo é levar Jesus adiante como igreja, nós entendemos que a consciência missionária precisa estar presente em nós. Essa é a proposta da lição. Ser uma igreja com consciência missional. Ter uma visão de missão. Ter uma visão evangelizadora. Ter uma visão de propagar o evangelho. Não é aquela visão da teologia da libertação. Não é esse tipo de teologia que eu estou falando aqui. A teologia da libertação vai entender o seguinte: todas as comunidades religiosas apresentam a oportunidade de serem caminhos para Deus, olha só. A teologia da libertação vai olhar exatamente para a perspectiva de entender as pessoas mais pobres. Ela vai olhar para a perspectiva de olhar simplesmente para a questão do necessitado, mas se esquece do foco principal. Se esquece do foco que nós aprendemos na simplicidade. E não é esse tipo de teologia que a gente defende. Está batendo na porta. Não é essa mensagem que nós pregamos. Já existe outro tipo de teologia que também está chegando e está querendo bater na porta. Inclusive o Roger Wilson escreve um texto contra esse tipo de pensamento, que é publicado pela editora CPAD. Esse texto é sensacional, contra a teologia liberal, vale a pena você ler. A teologia liberal, ela vem com o objetivo de se impregnar na igreja para estagnar a missão.
Ela vem com o objetivo de impregnar nas pessoas, para dizer às pessoas: olha, você não precisa propagar o evangelho, você não precisa levar Jesus adiante, não precisa, os milagres cessaram, esse negócio de poder de Deus foi só na Bíblia, não existe mais, cessou, acabou. Não é esse tipo de teologia e nem palavra que nós defendemos. Agora, quando tu vai para a Bíblia, crente pentecostal da Assembleia de Deus, oh, aleluia, tem algum vivo aqui? Glória a Deus. Quando tu vai para a Bíblia, o assembleano pentecostal raiz, eu sei que aqui tem, raiz, simples, na simplicidade, ele lê na Bíblia, lê na palavra e ele entende: olha, o que está no texto, para mim é verdade, glória a Deus. Está escrito aqui que o fogo desceu, eu creio no fogo, alguém acredita? Glória. Ele ouve uma palavra de alguém dizer: olha, os milagres cessaram, esse negócio de Deus abrir o mar vermelho, foi lá, parou lá, ele ouve esse tipo de palavra: olha, esse negócio aí de Deus abrir o mar, esse negócio aí de Jesus curar, parou. Aí o assembleano, raiz, como você que está aqui, ele lê na simplicidade pentecostal, a partir da nossa hermenêutica, quem fala sobre isso é o próprio César Moisés, a gente lê na simplicidade a gente lê, de uma forma prática a gente aplica na nossa vida, e quando vai ler a passagem, olha, Deus abriu o mar vermelho. É o assembleano, crente pentecostal, ele abriu lá atrás, e tem uma coisa, ele continua abrindo porta hoje também. Aí você lê: Jesus operou milagre lá atrás, mas tem um detalhe, tinha uma pessoa enferma, eu fui lá, orei, e Jesus operou o milagre. Alguém acredita nesse tipo de coisa aqui? Texto. Então a nossa característica é missional, é nossa consciência, é a nossa cosmovisão. Eu tenho uma visão pentecostal, você também tem. O texto é real, a palavra é viva. E a partir disso, a gente precisa entender a proposta da própria lição, em observar exatamente o primeiro subtópico que traz essa consciência missionária e ao mesmo tempo demonstra que o evangelho ele está disposto além das fronteiras. A gente precisa entender essa questão além das fronteiras de Israel. O evangelho não era somente para aquela comunidade judaica. O evangelho é muito mais poderoso. O evangelho é vivo. O evangelho ele traz cura. O evangelho traz libertação. O evangelho renova. O evangelho esteve aqui entre nós. O evangelho durante 3 anos, oh glória, propagou o reino. O evangelho propagou milagres. O evangelho ao 3º dia, oh aleluia, ressuscitou depois de ter ido ao Calvário. O evangelho trouxe uma promessa, João capítulo 14, para a gente não se preocupar, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de papai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito. E se você acredita que você vai para lá, é o evangelho. A nossa mensagem pentecostal assembleana, ela apresenta o evangelho, é simples. Eu estava comentando sobre isso. É Jesus no centro da nossa palavra. Olha para você ver, isso faz parte até da minha pesquisa do mestrado. A nossa hermenêutica pentecostal é tão simples que a gente coloca Jesus no centro. Jesus está no centro. Para a nossa teologia, para o nosso evangelismo, para o nosso discipulado, Ele está no centro, o evangelho é Ele. É tão simples que a gente coloca Jesus em tudo. São 4 pilares da teologia pentecostal. Quantos pilares, irmãos? Não me ajude, pelo amor de Deus. Quantos? Primeiro pilar, Jesus salva. Ó, Jesus salva. Segundo pilar, Jesus cura. Alguém acredita nesses negócios aqui? Glória. Terceiro pilar, Jesus batiza com o Espírito Santo. Eita, alguém acredita nessas coisas aqui? Jesus em breve voltará. Quarto, Cristo no centro, isso faz parte. Nós amamos tanto Jesus que nós colocamos Ele no centro de tudo na nossa visão. O Evangelho aponta exatamente para isso, porque em Jerusalém, por causa da perseguição e a dispersão que aconteceu, muitos irmãos saíram de Jerusalém. Por onde eles passavam, eles levavam a mensagem do Evangelho. É interessante que quando a gente estuda a história da Assembleia de Deus em Belém do Pará, na época que surgiu o pentecostalismo aqui no Brasil, 1910, 1911, Belém do Pará era a São Paulo brasileira. Era lá onde as pessoas encontravam emprego. Todo mundo do Brasil estava indo para lá, inclusive nordestinos. Tinha muita gente trabalhando em Belém do Pará.
Para você ter ideia, Belém do Pará estava tão avançada à frente do seu tempo que lá já tinha um teatro. Lá já tinha até as lixeiras das ruas eram importadas da França. Olha como era Belém do Pará naquela época. E Deus mostrou a missão para começar lá. Isso é uma característica de missão. Tem gente que pensa, a missão precisa começar em um povoado pequeno. Não, uma estratégia missional se inicia geralmente nas cidades maiores para expandir para as menores. Belém do Pará era a melhor cidade do Brasil naquela época e Deus direcionou os missionários para lá. Foi direção do Espírito. Quando eles chegaram lá, eles começaram a pregar essa mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus em breve voltará. Agora, o que acontece de sensacional na história é que, ao mesmo tempo, o Deus que nós servimos, Ele controla o tempo, Ele controla tudo, Ele faz todas as coisas, Ele é aquele que controla os governos. Alguém acredita nesse tipo de coisa? Pelo amor de Deus, Ele controla tudo. E é interessante que até 1940 a chama acendeu, mas aconteceu algo no mundo. Houve uma crise financeira que trouxe prejuízo para a indústria da borracha em Belém do Pará. Pará quebrou, por causa da Índia, pastor Juari. A Índia começou a produzir borracha mais barato. Detalhe, os irmãos nordestinos e muita gente que foi para o Pará por causa de trabalho, conheceu a mensagem do Evangelho, foi queimado pelo Espírito Santo de Deus. Deus foi lá e soprou, aleluia. E um detalhe, quando o emprego fechou as portas lá no Pará, o que aconteceu? Deus já tinha a sua estratégia. Deus realizou aqui no Brasil uma dispersão. Os irmãos começaram a voltar para suas casas, começaram a voltar para suas localidades. O Evangelho chegou no Ceará, chegou na Bahia, já tem mais de 100 anos. E sabe qual era a mensagem que os irmãos chegaram? E traziam irmãos simples, às vezes até irmãs. A Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, que eu faço parte, semana passada comemorou 72 anos de fundação. Sabe como o Evangelho chegou lá? Por duas missionárias, duas irmãs simples, que começaram a fazer um culto de pregação de uma forma muito especial, na visita para alguém. O Evangelho chegou lá, e qual foi a mensagem que aqueles irmãos levaram para as suas localidades? Por causa da dispersão: Jesus salva, Jesus cura, Ele batiza com o Espírito Santo, o fogo é real. E se alguém acredita, pelo amor de Deus, por alguns segundos nessa escola bíblica dominical. Isso é dispersão. A dispersão aconteceu lá atrás, Deus levantou os seus missionários. Então não se assuste se Deus quiser soprar o projeto do discipulado para o Brasil, para as nações, porque Deus, Ele tem os seus meios, tem as suas formas, tem as suas maneiras, e quem sabe você pode ser uma ferramenta de Jesus. Se eu fosse você, eu tomava posse dessa palavra. Também a gente entende a respeito da própria dispersão, que o Evangelho está além das fronteiras. Isso acontece por causa das perseguições. Às vezes tem situações na vida que a gente enfrenta, que a gente não está entendendo agora, que a gente não compreende agora. A perseguição surgiu em Jerusalém e o povo de Deus começou a se expandir. Deus tinha um projeto de estabelecer uma base missionária em Antioquia. Detalhe, se a igreja estivesse presa só a Jerusalém, o Evangelho estaria findado somente aos judeus. Mas Deus, por sua estratégia, por sua visão, por seu plano, já tinha estabelecido no seu coração a base missional em Antioquia. Por que, pastor, em Antioquia? Antioquia, se você não sabe, da Síria, tinha uma convivência extraordinária de judeus, mas tinha muitos gentios lá. Muita gente que não era judeu de nascimento. Muitos escravos aceitaram a Cristo. Muita gente recebeu a mensagem. E detalhe, estava todo mundo na mesma igreja, glória a Deus. Ao ponto de diversos autores chegarem a dizer, Paulo fala sobre isso, agora no Evangelho é diferente, não tem mais divisão, não há grego, não há judeu, não há romano, todos nós, até mesmo os escravos, somos um em Jesus. Isso é visão missional.
Não há essa divisão de barreira, de hierarquia, por causa de constituição racional, não. De forma muito clara, Paulo deixa claro, e diversos autores também deixam especificadamente essa visão de entender que o evangelho era para todas as nações. Isso é extraordinário, porque aqui a gente aprende, a partir da palavra, que esse evangelho deveria alcançar as pessoas. Em segundo lugar, como segundo subtópico, que está na nossa lição, os cristãos leigos também foram capacitados pelo Espírito Santo. Primeiro, o que é um cristão leigo? Na nossa linguagem de hoje, um cristão leigo é alguém que ainda não fez um curso teológico. Um cristão leigo é alguém que ainda não teve uma capacitação teológica. Existem denominações no Brasil que só separam pastores se esse pastor passar por um seminário. Enquanto ele não passa, ele é somente um obreiro leigo. Na Assembleia de Deus já é diferente. Nós separamos a pessoa não por causa da capacitação, mas nós separamos o obreiro e a pessoa para servir por causa do chamado de Deus, por causa da obra de Deus na vida dessa pessoa. Um dia eu estava fazendo um curso e alguns colegas na academia me perguntaram, pastores de outras denominações, falaram os cursos deles, já eram pastores, e na época que eu fiz, eu ainda era apenas um auxiliar da igreja, mas eu estava com a graduação um pouco alta. Aí alguém perguntou para mim, pastor, por que você, na realidade, Anderson, por que você ainda não é pastor na Assembleia de Deus? Porque na minha igreja, assim, quando a gente forma, a gente faz uma prova, e a gente já se torna pastor, a gente já assume uma igreja. Eu falei, na Assembleia de Deus é diferente. Na Bleia, lá onde eu congrego, tem crente da Bleia aqui, glória a Deus, na Bleia, raiz, lá onde eu congrego, lá não separa assim por causa de curso não, curso é só ferramenta, lá separa por causa de outro motivo. Qual é o motivo, pastor? Chamada, glória a Deus, tem que ter a chamada. Às vezes tem muita gente que tem curso, tem cargo, mas quando você chega perto está vazio, não tem presença de Deus. Lá é diferente, a gente começa a testar os obreiros já no caminho, coloca ele na porta, coloca para servir, vê se ele é diácono, vê se ele sabe receber os irmãos. Tem alguém aqui que tem esse tipo de chamada de Deus? Glória a Deus. É na Assembleia, lá é raiz, aleluia, lá prepara obreiros dessa forma, não é por causa de curso, capacitação não, lá tem um diferencial. Qual é, pastor? É a chamada de Deus, é a unção do Espírito. Tem alguém aqui que acredita nessas coisas? É diferente, tem que ter experiência primeiro. E é interessante isso, que quando você observa que Deus separa pessoas leigas para levar a palavra, são pessoas que às vezes não eram apóstolas, não tinha nenhum apóstolo nisso aqui, não tinha nenhum pastor, nem o presbítero, era gente da gente, gente que entrava na cozinha das pessoas, gente do dia a dia. É engraçado isso, porque eu quero contar até um testemunho para você entender. Lá na Bahia, pastor Carlito, pastor Juari conhece, pastor Sérgio também, pastor Carlito, ele conta um testemunho que aconteceu lá na igreja dele. Ele começou esse projeto do discipulado lá, e aí o projeto começou a fluir, Deus começou a trabalhar. Daqui a pouco chegou uma irmãzinha na igreja, pastor, eu posso fazer o projeto lá em casa também? Ele falou, pode, vai lá e faz. Ela começou a fazer o projeto com aquela lição, conhecendo o amor de Deus. Detalhe, a casa dela começou a encher. Deus começou a trazer as pessoas. Deus começou a mover as águas. Ficou pequena a casa dela, a garagem já estava cheia, a sala já estava cheia, e Deus ia trazendo o povo. Aí ela chegou para o pastor, posso levar para a escola bíblica? O pastor, pode, traz. Aí ela trouxe para a escola bíblica, aí lá vai o pastor dar uma olhada para ver como é que funcionava a aula dela, porque era muito curioso. Todo domingo chegava mais alguém, Deus ia trabalhando. Alguém acredita nesse tipo de coisa aqui? Glória a Deus. Deus ia fazendo e ia enchendo. Aí o pastor foi assistir a aula dela. Aí a irmã começava a aula na simplicidade, uma senhorinha de idade, na simplicidade, no jeito dela. Ela chegava para alguém, pastor Eliseu, fazia bem assim, ó, o que é um leigo? Ô pastor Eliseu, lê essa parte aqui para mim, lê esse versículo para mim. Aí o pastor Eliseu lia, aí quando ele terminava de ler, a irmãzinha, explicava direitinho. Aí daqui a pouco ela chegava para outra pessoa, ô fulano, você está na mídia, né? Mas lê esse versículo aqui para mim. Aí a pessoa lia, ela ia lá, explicava. Aí o pastor ficou curioso, no final ele perguntou para ela, irmã, vem cá, eu quero saber o mistério.
Mas eu quero te fazer uma pergunta também. Por que a senhora não lê nenhum versículo na aula? Aí ela chamou o pastor no canto. Pastor, tem um segredo. Eu não sei ler. Eu não sei escrever. Mas eu oro. E quando o Espírito de Deus fala, oh, aleluia, o irmão lê o versículo, eu entendo, Deus me dá a palavra, e é isso que está acontecendo, Jesus está salvando. Se eu fosse você, eu dava um glória. Deus usa pessoas. Às vezes você pensa, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. Use aquilo que você tem. Se você tem vontade, o Espírito Santo de Deus vai te dar. Se você tem uma ferramenta, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a usá-la. Mas você será um instrumento na palavra. É isso que acontece quando nós nos colocamos à disposição. Então não pense que você precisa ter uma capacitação para dar uma aula. Eu sempre digo isso. Eu preciso estar bem, eu preciso ter um curso tal. Não. Vamos parar com isso. É no simples. É no arroz com feijão. É no café com leite. É na coisa simples. É no evangelho simples. É na mensagem simples que Jesus vai lá trabalhando de forma simples no coração. Vai lá e entra, trabalha, coloca luz, traz refrigério e as pessoas são alcançadas pelo evangelho. Isso vale a pena. Aqui também a gente percebe que esses cristãos tinham um foco, eles não perderam o foco. Qual era o objetivo deles? O objetivo deles era levar a mensagem independente da circunstância. Nós precisamos enfrentar esses desafios, irmãos, de levar a mensagem independente da circunstância, do local onde nós estamos inseridos. Isso também faz parte do nosso evangelismo, faz parte também do evangelho que Deus tem nos dado. Faz parte da graça dele. Caminhando, a gente percebe também outra lição, que aqui nós vamos entrar agora exatamente no terceiro subtópico, que esses cristãos leigos, servos de Deus, foram capacitados pelo Espírito Santo. A maior arma que nós temos, a maior ferramenta que nós possuímos, é a presença dele. O que faz o diferencial na sua vida, na evangelização, no discipulado, na aula de escola bíblica dominical, é a presença dele. Não adianta dar uma aula da EBD, não adianta evangelizar alguém, não adianta discipular alguém, se você não tem contato com ele, porque quando você faz isso, você está vazio, está fraco na fé, não está apresentando nada para ninguém. Mas quando você, com pouca força, sem condição, como eu que estou aqui, busca a presença dele, eita, alguma coisa diferente acontece. E aí eu volto a te dizer que na EBD há espaço para a presença de Deus, na tua aula há espaço para a graça de Deus, no teu discipulado há espaço para a glória de Deus, no teu evangelismo não te assusta se Deus te der uma autoridade espiritual para entregar uma mensagem para alguém. Eu sou daquela turma que acredita que os dons espirituais não são apenas para as quatro paredes da igreja, mas Deus quer soprar uma igreja nesse Brasil, aleluia, que é tomada pelo Espírito Santo, independente das paredes da igreja, mas tem um objetivo: levar a mensagem do evangelho. Aonde está você? Se você acredita nessa palavra, pelo amor de Deus, nessa manhã, por alguns segundos, levanta a tua mão e dá aquele glória. Aleluia. A lição também nos traz exatamente essa capacitação do Espírito. Não possuíam títulos. Vamos ler essa parte preta, por favor. 1, 2, 3. Não tinham títulos. Não é o título que vai fazer você um evangelista. Não é o cargo da igreja que vai fazer de você um servo. Não é a função que você recebe ou a unção que te vai levar às alturas. Não. O evangelho que nós pregamos, ele é totalmente contrário à visão do mundo. Na visão do mundo, há uma perspectiva empresarial. Como assim? Deixa eu te explicar. Hoje você está em um determinado cargo, você se capacita, sobe o degrau para outro cargo. Não é isso que o mundo ensina? Sim ou não?
Me ajude, sim ou não? À medida em que você se capacita, você sobe o degrau. Sim ou não? À medida em que você se prepara lá no mundo, você vai alcançando lugares maiores. Sim ou não? Salário melhor, tudo bem. Isso é mundo. Visão empresarial, administrativa, mundo. Aqui na igreja não, é diferente. O João Batista já deu a dica. O João disse, olha, a escada não aponta para cima. A escada do evangelho aponta para baixo. Me ajude a dar essa aula nessa manhã, entrega essa profecia para alguém que está pertinho de você, diga aí para ele, ó, tu entendeu? Pergunta aí, vai, tu entendeu? Tu entendeu? Diga para ele de uma forma especial, olha, o evangelho aponta para baixo, vai, diga para ele. Entrega a mensagem direito, diga assim, ó, a escada é para baixo, diga aí, a escada é para baixo. O João disse, o maior profeta que nós encontramos, e o próprio Jesus disse, o maior profeta da sua geração, do seu tempo, o próprio Jesus disse, ele é o maior. O João, quando viu Jesus, disse, eu não sou digno, nem de desatar o cadastro, vamos falar assim de uma forma clara, das sandálias dos teus pés. O João. E hoje há uma espécie de espírito de grandeza nas pessoas, que, meu Deus, se receber um cargo na igreja, parece que vira um querubim ungido. Tem uns que não estão querendo mais nem esse cargo de querubim ungido, tem uns que estão querendo virar Jesus Júnior. Cuidado. Cuidado. Não deixa subir para a cabeça. E entenda que você aprendeu a ser servo. O nosso objetivo não é o cargo, o nosso objetivo é o evangelho, é pregar a mensagem. E é importante que nós entendamos isso. Tem gente que recebe um cargo na igreja e nem mais a paz do Senhor quer dar. E tem uns que quando recebe o cargo na igreja não quer mais servir em outro lugar, só na igreja dele. Outro dia eu estava numa festa na nossa igreja, lotada, a casa estava cheia. E lá na igreja, mesmo sendo vice-presidente da igreja, eu ajudo a turma. Teve um dia que eu vi que estava muito lotado, pastor Juari. Aí eu desci e fui pegar umas cadeiras para ajudar a colocar alguns irmãos no fundo da igreja, para todo mundo se acomodar. Naquele dia eu vi que tinha um diácono que tinha acabado de ser separado de uma congregação. Aí eu cheguei para o irmão, ô meu irmão, me ajuda aqui por favor, espalha essas cadeiras aqui, só faz isso para receber os irmãos. Bota os irmãos aí sentados. Aí eu com uma penca de cadeira, colocando lá para os irmãos, servindo a igreja de Cristo. Aí o abençoadinho teve a coragem de olhar para mim e dizer, ô pastor, eu não sou diácono aqui na sede não, sou diácono lá na congregação. Meu irmão, deu vontade de eu pegar uma cadeira e fazer igual o Datena fez com o Pablo Massal com ele. Porque ele não entendeu. Ele não entendeu a proposta do evangelho. A escada não é para cima, irmão. A proposta do evangelho é descer. A gente tem que descer, a gente tem que descer. Quem tem que aparecer é a luz do evangelho. Se Deus te colocar em lugares altos, aprenda que você foi chamado para servir. Se Deus te separar para alguma coisa, você não está subindo, mas você está descendo. Quem tem que aparecer é Ele. O evangelho é isso. O evangelho quebra você, o evangelho moe você. O teu cargo lá fora pode ser grande, mas aqui dentro você é servo. Tem algum servo aqui. Isso é o evangelho. Não é o cargo que vai levantar você para pregar o evangelho, para discipular alguém. Tira isso da sua cabeça. O que vai levantar você é o evangelho, é a graça de Deus. E o que vier depois, tudo é para a glória de Deus. Recebe essa palavra nessa manhã. Quem capacita você é o Espírito Santo, é a presença do Senhor, é a mão de Deus. Um detalhe que você vê sobre a igreja de Antioquia, a mão do Senhor. Eu quero que os irmãos mexam na Bíblia. A gente está na escola bíblica dominical. Me mostra a tua Bíblia aí, deixa eu ver se tu é crente da Assembleia de Deus mesmo. Deixa eu ver. Glória a Deus. A tua está funcionando? Vamos lá. Mostra que tu sabe clicar nela. Vai lá. Mostra aí. Abra a tua Bíblia, ó. Deixa eu dar um tutorial como é que faz. Tem gente que não sabe mais nem fazer, ó. Tutorial, ó. Tá aqui a minha. Você coloca assim na perna em algum lugar. Abre ela aí, vai. Abre ela. Olha o tutorial, primeira dica, abre ela agora no livro de Atos, vai lá, capítulo 11, versículo 21, tem alguém vivo aqui nessa manhã? Glória a Deus, Deus está falando com você através da escola dominical nessa manhã.
capítulo 11, Atos 11, 21. Se você achou, por favor, olha aí comigo o que esse texto diz. Eu não vou ler, quem vai ler é você. Vou fazer igual a irmãzinha. Vamos lá. Acharam? Achou? Achou? 1, 2, 3. Só vocês. Só a parte A. 1, 2, 3. E a mão do Senhor era com eles. O segredo está aqui. Vamos para outra parte. E grande cresceu porque creu. Vamos pegar aqui. E a mão do Senhor era com eles. Irmãos, o segredo está aqui, ó. O que traz o crescimento para a igreja, o que traz o crescimento para o teu ministério, para a tua vida profissional, para o teu casamento, para os teus relacionamentos, não é outra coisa a não ser a mão do Senhor. Não é o dinheiro, não são viagens, não é descanso, não é nem a terapia, não, de maneira nenhuma. O que traz a bênção de Deus sobre a sua vida é a mão do Senhor. Quando Ele decide colocar a mão, oh glória, o inimigo não toca, não chega perto, não passa nem na porta, porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. E se eu fosse você, se você está entendendo a palavra, pelo amor de Deus, mostra que tu está vivo nessa manhã. A mão do Senhor. Quando você entende a mão do Senhor, Deus abre portas onde não tem. Deus vai lá e coloca literalmente situações que você, quando entra na situação, você percebe que é uma confusão terrível, mas você vê a mão do Senhor te guiando, te lapidando, te moldando, te dando uma sabedoria, te dando estratégia. Porque a mão do Senhor, quando está sobre você, ela te guarda. A mão do Senhor, quando está sobre a sua vida, ela te protege. A mão do Senhor, quando está sobre você, você entende então essa riqueza da graça de Deus. Quantos aqui nessa manhã desejam que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida? Faça uma oração, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, Senhor, coloque a tua mão sobre mim. Diga isso para Jesus, que a tua mão esteja sobre a minha vida, que a tua mão esteja sobre a minha família, que a tua mão esteja sobre o meu ministério, que a tua mão esteja sobre as minhas finanças, que a tua mão esteja sobre mim. Recebe essa palavra nessa manhã para a glória de Cristo. Vamos para o segundo ponto da lição para a gente não se perder. O que está escrito aqui? 1, 2, 3. Uma igreja com a visão transcultural. Detalhe, eu já disse para os irmãos que a igreja de Antioquia, ela tem essa visão transcultural. Por exemplo, quem estuda os evangelhos, especialmente da teologia do Novo Testamento, vai descobrir que Mateus escreveu o evangelho de Mateus, seu evangelho, que é o segundo do Novo Testamento, que o primeiro foi Marcos. O evangelho de Mateus foi escrito em Antioquia. É por isso que em Antioquia, no evangelho, quando você lê, lá tinha muitos judeus, ele vai explicando na realidade algumas questões, de forma muito clara, a visão. Mateus, ele traz essa mensagem, direciona para os judeus ali. O Marcos, ele já traz outro tipo de mensagem, que é o primeiro evangelho. Muitos historiadores, inclusive o Irineu de Lyon, chega a dizer: o Marcos é aquele rapaz que fugiu enrolado no lençol, se tornou discípulo, a mãe dele, Maria, fez uma congregação na casa dela, cresceu com o discipulado. Ele inventou de ir na primeira viagem missionária, o Marcos, foi na primeira viagem missionária, pastor Clebson Mandeira. Na primeira viagem missionária, quando ele chegou, a prova chegou, o Marcos fugiu. Não aguentou. O Marcos voltou. Paulo ficou retado com o Marcos, falou: esse aqui não viaja comigo mais não. Esse aqui não aguenta. Mas o Barnabezão, gente boa, disse: Paulo, tu lembra que fui eu que fui atrás de você quando ninguém acreditava em você? Ô Paulo, tu lembra que quando tu não era nada na igreja, eu fui lá e te dei a primeira oportunidade para tu dar a paz do Senhor? Vamos atrás do Marcos, vamos. O Barnabé abraça o Marcos, trabalha com Marcos. Marcos se torna instrumento, daqui a pouco está em Roma. Adivinha quem foi que discipulou o Marcos? Pedrão. Irineu de Lyon diz que quando Pedro estava pregando, Pedro idoso,
Olha o Marcos, que sabia escrever, que era algo muito precioso na época, só os ricos poderiam fazer. Olha o Marcos com a pranchetinha na mão, escrevendo em grego o primeiro evangelho. Escrevendo de forma muito clara o primeiro evangelho. Pedro viu aquilo e começou a dizer, o negócio é bom, e a igreja diz, olha, começa. Em 49 foi lançado o primeiro evangelho. É por isso que lá você não vê genealogia, você não vai ver, porque tudo lá é rápido, e é direcionado para os romanos. Lá vai explicar a respeito dos milagres, e está lá, quem foi instrumento de Deus para fazer isso? Alguém que no início, quando começou, deu errado. Alguém que no início, quando começou, desistiu, mas Deus foi lá, usou alguém, trouxe de volta, restaurou, e hoje você está com o evangelho na mão, porque Deus faz esse tipo de coisa. Essa igreja que tem uma visão transcultural, quando você observa, é igreja para todo mundo. Você vê pessoas de fala grega, você vê pessoas que têm essa perspectiva judaica também, mas você vê gente da gente, vamos falar na nossa linguagem, pessoas do dia a dia. O evangelho não é para ser elitizado. O evangelho é da simplicidade. Um perigo para quem gosta de estudar teologia, você que é pentecostal, mas eu quero abrir um parênteses para você entender. Vou falar do perigo e você vai compreender. Tem muita gente que às vezes quando entra na prática da teologia, se esquece da essência e da simplicidade. Você precisa estudar, você precisa conhecer a letra, você pode conhecer os vernáculos, isso é lindo, mas você precisa pegar aquilo que está na academia e trazer para a prática, para o dia a dia, para uma pessoa simples entender. Tem gente que se perde no meio do caminho e se esquece desse princípio. O evangelho, ele precisa ser traduzido, as pessoas precisam compreender, e Deus está te dando capacitação para você ser um instrumento de Deus para essa área. E uma coisa que eu destaco, que é o parênteses que eu quero abrir: teologia não esfria crente. Pentecostal bíblica, raiz, não esfria você, não tira a unção, vai tirar aquilo que não presta. Vai tirar os espinhos, as lajotas, as pedras, tira tudo, revira o terreno. Mas tem um detalhe, quando você deixa o Espírito Santo de Deus, à medida que você estudar a palavra, trabalhar em você, mexer com você, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Você está lendo uma sistemática e você começa a entender, gente, que legal, Deus é muito mais além daquilo que eu pensava, Deus é transcendente, Deus é todo poderoso, Ele é o Criador do universo, Ele é muito mais além, Ele existe antes de tudo, Ele é Senhor. Quando você começa a ler esse tipo de coisa e entende que tudo isso é para que você possa trazer para uma aula, para um discipulado, para alguém que está chegando na igreja, uma senhorinha de 80 anos, ouvindo a tua aula, e você explicando e dizendo para ela, olha, Deus é grandão, Ele é poderoso, para Ele não tem impossível. Olha, tem muitos autores que falam dele, mas eu só quero dizer para você o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz é que Ele criou tudo pelo poder da palavra, e pelo seu amor Ele criou você. Ele estabeleceu um plano mesmo depois da gente pecar, e nos resgatou no Calvário. Você foi comprado por Jesus. Evangelho é simples. Alguém está entendendo a palavra nessa manhã? Por favor, glorifique a Deus. Aqui a gente caminha. A gente precisa observar essa visão da cultura grega, entendendo que essa cultura, ela traz essa visão de uma forma muito especial, que a mensagem de Jesus, ela precisa estar além das fronteiras. A mensagem de Cristo não pode ser enraizada, engessada. A mensagem de Cristo precisa chegar a alguém, e Deus tem os seus instrumentos. Deus tem os seus instrumentos. Engraçado que tem muita gente que pensa assim, olha, o irmão é um bom pregador, ele vai ser um bom professor da escola bíblica dominical. Não caia nesse golpe, não. Tem gente que Deus chamou para pregar, ele prega. E tem gente que Deus chamou para ensinar. Já tem gente que pensa assim, ó, o irmão é um bom ensinador, vai ser um bom pregador. Não faça isso, não. Deus tem as suas ferramentas. Na caixa de ferramenta de Jeová tem martelo, tem serrote, tem lixa grossa, tem ou não tem? Deus tem as suas ferramentas. Na caixa de ferramenta do Senhor, nós encontramos os seus instrumentos para serem bênçãos de Deus, para que o evangelho chegue a alguém.
E engraçado é que Deus usa pessoas de forma extraordinária. Na igreja de Conquista eu tenho um irmão que, se eu der oportunidade para ele no púlpito, para ele segurar o microfone, ele passa mal. Se brincar, ele desmaia. Se brincar, ele desmaia. O pastor Davi, para pirraçar ele dirigindo o culto: ô irmão, vem cá, eu quero te dar uma oportunidade. Ele no meio da igreja, a igreja pode estar lotada como for, ele levanta o dedinho e diz: ó. A gente já entendeu que ele não tem essa habilidade. Mas pastor, salta esse homem no evangelismo pessoal. Esse homem, de vez em quando, ele traz alguém para a igreja, para a visita. Quando eu olho, está lá o irmão Osés, está lá na igreja, glória a Deus. Quem é irmão Osés? Eu trouxe fulano aqui, é meu vizinho, vim apresentar a igreja e vim apresentar Jesus para ele. Quando é na hora do apelo, olha o irmão Osés lá na frente com uma pessoa levantada a mão, dando glória a Deus. Dá para dar um glória a Deus? Deus tem as suas ferramentas. Deus tem os seus instrumentos. Deus usa você da sua forma, da sua maneira. E é interessante que o Espírito Santo de Deus trabalha com você do jeito que você é. E quando você olha para isso, entendendo que o evangelho deve ser levado além das fronteiras, Deus levanta os seus instrumentos para isso. Por exemplo, tem gente que foi chamada por Deus para pregar no presídio. Tem gente que não pode ir lá, mas Deus tem os seus instrumentos. Estou vendo ali o pastor Leandro, foi levantado por Deus para pregar para os surdos. Olha, através das Libras. Em Conquista nós temos um trabalho, já vai fazer 15 anos, com os surdos. Temos 45 irmãos que trabalham nesse ministério lá, levando a mensagem para quem não pode ouvir, mas a mensagem do evangelho chega. Eu até compartilhei com o irmão Leandro, que lá nós temos um surdo batizado com o Espírito Santo. Os irmãos acreditam nesse tipo de coisa aqui? Glória a Deus. Quando o fogo pega, meu irmão, eu só vejo ele em línguas, adorando a Deus, levantando as mãos. Eu já entendi, papai desceu na terra, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, cheio da graça de Deus. Então você precisa entender que Deus tem os teus instrumentos. E nessa manhã de despertamento, de escola bíblica dominical, Deus está te chamando para você entender que Ele vai te dar uma estratégia. Deus está te levantando para você entender que Ele vai te dar uma estratégia. Não se assuste se o Senhor começar a te dar sonhos espirituais. Não se assuste se o Senhor começar a colocar no seu coração um desejo, para quando você passar por algum lugar, independente do local que você estiver, levar a mensagem do evangelho para alguém e Jesus ser glorificado lá. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, nessa manhã, se você pode por alguns segundos, glorifique a Jesus. Quando a gente observa essa perspectiva da contextualização da mensagem, eu quero explicar para os irmãos isso. Está aí no nosso segundo subtópico, do segundo ponto, a contextualização da mensagem para um povo, um público não judeu. Primeiro, estamos falando de contextualização da mensagem. Não estamos falando de distorção da mensagem. Distorção da mensagem é o objetivo de enfraquecer o evangelho. Existem muitas igrejas que estão distorcendo a mensagem. Um evangelho que quando você chega perto não é evangelho. Uma mensagem que quando você chega perto é uma mensagem que não aponta para a cruz, mas o eu está no centro. Isso enfraquece. A contextualização da mensagem não é enfraquecimento dela. A contextualização da mensagem é levar a mensagem de uma forma que as pessoas possam entender, sem perder a essência. Me ajude a dar essa aula nessa manhã. Dá a dica para a pessoa que está pertinho de você e diga aí, ó, não pode perder a essência. Dá a dica, vai, não pode perder a essência. Não pode perder a essência. A mensagem tem que chegar, mas não pode perder a essência. O evangelho continua sendo o mesmo. Nós somos pecadores, não merecemos estar aqui nessa manhã, mas Jesus Ele decidiu, por plano de Deus, amar você, comprou você no Calvário, você pertence a Jesus, Ele ressuscitou, e detalhe, Ele prometeu que em breve voltará. Essa é a mensagem. Não pode ser distorcida, ela precisa ser contextualizada. E um detalhe que eu quero explicar para você, nós podemos utilizar todos os recursos que estão presentes na nossa era, na nossa geração, especialmente a tecnologia para a glória de Deus. Vamos para a Assembleia de Deus, eu quero explicar a história da Assembleia, já que eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso. Você sabia que a Assembleia de Deus, a nossa igreja, no início, até a década de 40, tinha uma visão além do mundo?
No Brasil, para você ter ideia, o rádio, a TV não, o rádio, a TV chega anos mais tarde. O rádio, o radinho, aquele que a gente liga, toma um cafezinho perto dele e fica escutando a rádio 107.5. Aquele lá, você está tomando um cafezinho perto dele. O rádio chegou no Brasil em 1950. O pentecostalismo chegou em 1910. Sabe qual era o melhor meio de comunicação que existia na época, naquele presente momento? Era o jornal. Os missionários, em 1917, fizeram, de uma forma muito especial, uma oportunidade com algumas comunidades para poder, então, começar a utilizar o jornal, porque era muito caro. Criaram, então, o primeiro jornal chamado Voz da Verdade. Tinha 4 páginas, eu tenho até um exemplar, uma cópia dele em casa. No Voz da Verdade, nós vamos encontrar 4 princípios nele. Na primeira página, você vai ver a explicação dos missionários, que tem um artigo do próprio Gunnar Wingre, sobre o batismo com o Espírito Santo. Na segunda página, você vai ver um testemunho de Daniel Berg, um texto escrito lá, Jesus cura. Na terceira página, tem o hino da harpa cristã, que a Frida escreveu, ô glória, apontando para a vinda do Cordeiro. Na quarta, você vai encontrar a salvação, um texto sobre a salvação. Olha, os 4 princípios lá. E detalhe, eles utilizaram um recurso para poder evangelizar, discipular, para que a mensagem alcançasse. Lembra que eu falei que a crise da borracha estourou e todo mundo começou a voltar para casa? Em 1918 foi necessário criar um jornal da igreja, conhecido como Boa Semente, em Belém do Pará. Como os irmãos voltaram para casa, ainda não entendiam a mensagem por completo, ainda não tinham uma teologia pentecostal formada, os missionários começaram a produzir textos. 1932, se você não sabe, surgiu a primeira lição da escola bíblica dominical. Hoje é o Dia Nacional e eu quero dizer para você, em 1932 surgiu a primeira. Ela não surgiu em livrinhos como a gente tem, mas ela foi publicada no jornal. E era publicada quinzenalmente, para quê? Para alcançar os irmãos do Nordeste, para alcançar os irmãos de outras áreas do Brasil, que precisavam recordar e conhecer aquilo que está escrito na Bíblia, sobre os dons espirituais, e entender que os dons não cessaram, era verdade. A mensagem foi alcançando, eles utilizaram o melhor meio. Em 1930 criaram então o jornal Mensageiro da Paz, que está em vigor até hoje. E eu quero dizer isso para você, que a nossa igreja teve a visão de observar essa questão de uma forma especial e levar o evangelho além das fronteiras. E nós precisamos, no nosso tempo, quem fala sobre isso é o Gutierrez Siqueira, no seu texto O Espírito e a Palavra, utilizar esses recursos, essas ferramentas, essas oportunidades para anunciar a mensagem do evangelho. Deus vai te dar estratégias. Os irmãos estão entendendo até aqui? Glória a Deus. Caminhando, eu quero destacar para você exatamente o terceiro ponto agora. Vamos para o terceiro? 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Uma igreja verdadeira, bíblica, precisa formar discípulo. Aqui entra a base do discipulado. Antioquia se torna uma base do discipulado. E adivinha quem é o primeiro pastorzão de Antioquia? Barnabé. Um pastorzão. Deus levanta pessoas com o coração de Barnabé, discipuladores. Isso é interessante, porque Deus levanta pessoas com habilidades extraordinárias, evangelistas, pregadores, mas Deus também levanta os seus pastores com coração amoroso. Barnabé é um desses. Quando ninguém acreditava em Paulo, quando todo mundo duvidou da conversão de Paulo, adivinha quem foi a primeira pessoa a encostar em Paulo e discipular ele? Qual o nome dele? 1, 2, 3. Quando ninguém apostava em Paulo, adivinha quem foi a primeira pessoa a ir lá na casa dele e fazer um discipulado? Quem foi? Depois de 10 anos, quando a igreja teve que mandar Paulo de volta para casa, tem um versículo em Atos 9:31 que eu tenho medo. E eu oro a Deus, Deus não deixa se dar. Atos 9:30 e 31, tem um versículo lá que eu tenho medo. A Bíblia diz que o povo de Jerusalém tinha medo de Paulo.
E detalhe, Atos 9 diz que Paulo estava caçando confusão, discutindo com os gregos. E a igreja, para resolver o problema, está lá em Atos 9:31, eu tenho medo desse versículo. Sabe o que os apóstolos fizeram? Compraram uma passagem. Só de ida, nem volta tinha. Colocaram Paulo no barco e mandaram ele para Tarso e disseram: vai com Deus, meu filho, que Deus te abençoe. E a Bíblia diz no 31, Paulão pensando: olha, todo mundo aqui é pescador, Pedro é pescador, Pedro não estudou com Gamaliel, não, eu tenho condições, eu estudei aos pés de Gamaliel, eu sou bom, eu devo assumir a presidência da igreja. Aí quando você olha para aquilo, olha para o Paulo, a Bíblia diz que a igreja não recebeu a mensagem do Paulo, porque nesse momento ele ainda precisava ser discipulado. Sabe o que a igreja faz? Compra a passagem e manda ele embora. E no versículo 31, eu acho engraçado o 31. Eu vejo Deus nesse versículo 31. A Bíblia diz que depois que Paulo foi embora, houve paz na igreja de Jerusalém. Deixa eu te explicar para você entender. Tem gente que precisa voltar para casa mesmo, para a igreja ter paz. Esse versículo eu olho para ele e eu digo: Deus, não deixa acontecer comigo. Não deixa, Senhor, que eu seja um empecilho para a tua igreja, não me deixa atrapalhar a tua obra. Isso é importante porque quando Paulo volta para casa, ele fica lá em Tarso 10 anos. Adivinha quem foi atrás dele depois dos 10 anos? Todos nós precisamos da ajuda de alguém. O cargo que você está, a função que você assumiu, alguém acreditou em você. Você não chegou aqui de paraquedas porque você é bom, porque teve alguém que olhou para você e disse: tem potencial, tem chamada, Deus vai usar, eu acredito no teu potencial, eu creio que Deus vai te usar como instrumento. Nós estamos aqui nessa manhã por causa da graça de Deus, por causa da presença de Deus. Deus encorajou aquela igreja de uma forma especial através desse instrumento, Barnabé, que chamou Paulo, levou para lá e continuou esse trabalho do discipulado. Os irmãos estão entendendo até aqui nessa manhã? Glória a Deus. A base dessa comunidade é entender exatamente que essa igreja, sendo discipulada, ela tem um ensino fundamental para muita gente. Ela expandiu o ensino para muita gente. Caminhando, a gente observa de uma forma especial também que o objetivo daquela igreja era não somente ganhar as almas, mas ensinar aquelas almas. Isso é discipulado. Ganhar alguém e ensinar alguém, levar adiante. Ninguém nasce pronto. Todos nós precisamos ser discipulados por alguém. Todos nós precisamos ser discipulados por alguém. Precisamos da ajuda de alguém. Paro agora para te ajudar, para a gente crescer. Vou te fazer uma pergunta e você vai participar comigo. Você se recorda quem foi a pessoa que te deu a primeira oportunidade na igreja? Você lembra do nome dessa pessoa? Você se recorda quem foi a primeira pessoa que discipulou você? Se você se recorda, fala o nome dessa pessoa aí para me ouvir em alta voz, vai. 1, 2, 3. Vamos, fale forte, quem foi a primeira pessoa que te deu a oportunidade? 1, 2, 3. Que legal. Deus usou essa pessoa para que você pudesse ser um instrumento. Vou contar um pequeno testemunho. A pessoa que evangelizou a minha vida, a minha família, era o irmão conhecido como irmão Biá. Na feira, a gente trabalhava na feira. Aceitamos a Jesus, eu aceitei Jesus com 10 anos. Meus pais aceitaram, a gente continuou. Na feira, ele vendia laranja. Ele não tinha cargo na igreja. Não era pastor, não frequentava nem todos os cultos da igreja, mas ele evangelizou a gente. Ele evangelizou a gente. Foi instrumento de Deus. Deus me deu a oportunidade, como eu disse para os irmãos, eu sou vice-presidente da igreja, ajudo o pastor no campo, auxilio o pastor diretamente. Além de ser o vice-presidente da igreja, ele ainda me deu uma congregação para cuidar. Só que a congregação, pastor Eliseu, pastor Juari, é uma congregação que não tem parede. Ele me deu 90 idosos para cuidar, além do templo central. Todo mês eu preciso ir de casa em casa, visitar os irmãos, ungir os irmãos, orar por eles e dar a ceia. Passados os anos, Deus então me separou a pastor. E adivinha quem foi a pessoa que eu tive o privilégio de visitar ele, mesmo na doença, na situação difícil que ele estava, todo mês para levar a ceia?
O irmão Biá ia, celebrava a ceia, glorificava a Deus, cantava um hino, e eu agradecia a ele. Muito obrigado, irmão Biá, hoje eu estou aqui porque foi o Senhor que me ajudou, você falou de Jesus para mim, e hoje nós estamos juntos porque Deus faz esse tipo de coisa. Eu quero dizer para você que se você tiver um espírito de gratidão também no teu coração no discipulado, o Senhor vai te honrar de formas extraordinárias. Vamos tirar a arrogância do nosso coração, vamos voltar a lembrar que o Senhor nos chamou para a simplicidade. Isso é importante porque aqui nós aprendemos, caminhando com você já quase para o fim, sobre essa questão que a própria igreja passa a demonstrar à igreja de Antioquia. Foi na igreja de Antioquia que começou a surgir essas coisas, olha só. Na igreja de Antioquia, foi lá, viu? Lá. Olha como essa igreja é preciosa. Foi a primeira vez que os irmãos de Antioquia, os crentes de Antioquia, foram apelidados de irmãos. Se chamavam de irmãos. Depois, melhor, não foi em Antioquia não, aqui foi em Jerusalém. Depois nós vamos encontrar o termo crentes, em Atos capítulo 2, versículo 44, discípulos ainda em Jerusalém, santos do caminho, mas você vai encontrar exatamente a perspectiva de cristãos na igreja de Antioquia. Atos capítulo 11, versículo 26, são chamados de pequenos cristos. Quando a gente olha para isso, a gente entende que aquela igreja demonstra essa visão. Atos 11, 26, lá nós somos chamados então de pequenos cristos, cristãos, porque essa igreja deixou uma marca de discipulado adiante. Essa igreja levou a própria proposta do evangelho para alcançar pessoas. Aqui também nós aprendemos que essa visão da identidade cristã faz parte de quem você é. Não abra mão de ser crente. Não abra mão de ser servo de Deus, é na simplicidade. Compre, pague, honre os teus compromissos. Seja fiel a Deus lá fora, seja fiel a Deus aqui na igreja. Venha para o culto, ore, é na simplicidade. Busque a presença de Deus, peça a Deus: Deus, o Senhor ainda tem dons, me dê dons espirituais, eu quero dons espirituais sobre mim. Ore, peça ao Senhor, ore ao Senhor dizendo: Senhor, abre a porta do meu coração para evangelizar alguém, orar por alguém, orar pelo meu vizinho, orar por alguém próximo de mim. Ore na simplicidade, porque o Espírito Santo de Deus cuida de você e Ele trabalha através de você também. Isso é importante porque essa igreja nos dá uma lição, essa igreja também aponta de uma forma especial para a gente entender essa identidade cristã, demonstrando que nós agora como cristãos, precisamos entender que algo que era utilizado como zombaria, passa a ser utilizado agora como a nossa identidade. É engraçado que quando você se converte, se você vem de uma comunidade de pessoas, de uma roda de convívio onde não tem crentes, mas quando você anuncia que você é de Jesus, você é cristão, a primeira coisa que começa a surgir é a zombaria. As pessoas começam a dizer: ih, virou crente, virou daquele povo da Bíblia, e começam a testar você. Mas se você permanece fiel, se você honra Jesus, se você abraça mesmo o chamado, essas pessoas que zombam de você nesse primeiro momento, começam a olhar para você agora e começam a dizer, primeiro, desperta-se a curiosidade, começam a perguntar: como é que é lá? Olha, fulano está diferente, mudou, bebia, parou de beber, fumava, parou de fumar, olha, fazia coisas erradas, já não faz mais. Só está indo para a igreja todo dia, com a Bíblia na mão, está com esse negócio aí de discipulado, está com esse negócio de evangelho, evangelismo, ficou doido, é crente, glória a Deus. Tem uns doidos para Jesus aqui, glória a Deus. Ficou doido, mudou, não está indo mais para as festas, não vai para esse negócio aí, lá no Nordeste tem o São João, não vai mais para o São João. Não vai mais para essas coisas, não. Por que ele não vai? Porque ele virou crente da Assembleia de Deus, lá tem culto, glória a Deus. Enquanto o mundo está lá sambando no carnaval, está você na igreja adorando a Deus, dobrando o joelho e dizendo: Senhor, Tu és o dono do universo, glória a Deus.
Enquanto o mundo está lá, nós estamos na alegria, nós estamos celebrando. Você está na igreja, num culto como esse, num congresso de discipulado, o pastor está pregando, você sente a presença e dá glória, porque você sabe, lá é falsa alegria, aqui é a presença do alto. É diferente. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade compreende essa graça de Deus, essa identidade cristã de uma forma especial, demonstra que a graça de Deus foi oferecida a você por intermédio da salvação. Nós não merecíamos, mas agora nós estamos aqui porque não somos bons, mas estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. Não merecíamos, mas Ele resolveu resgatar você. Ele te amou tanto, Ele me amou tanto. Tem coisa que Jesus faz que a gente olha assim, eu não mereço, eu não tenho condições, eu não podia estar aqui, mas Jesus me amou, Ele decidiu me dar, Ele decidiu me abençoar, Ele decidiu te dar uma casa abençoada, Ele decidiu te dar um trabalho abençoado, Ele te decidiu dar uma família abençoada, Ele decidiu abençoar você. Isso é graça. Isso faz parte do nosso discipulado. Não somos merecedores, mas fomos chamados só para uma missão. Somos chamados só para uma missão. Somos chamados só para o Evangelho. Aqui eu concluo a aula com você, demonstrando essa visão da providência divina, nessa graça de Deus, esse Evangelho. Vamos orar pela graça de Deus. Aqui eu também concluo mostrando para vocês essa perspectiva que você precisa conhecer, a nossa proposta do Facilita EBD. E eu quero